Seja bem-vindo ao Webtech Technologies. Vamos aprender agora sobre o módulo de notícias, que é bem simples, até que ele só tem um módulo de assinaturas. Como funciona isso, tá? Aqui, em gestão de notícias, você tem todo o controle dessa gestão geral de notícias, né? Onde você gerencia as notícias, clicando em gerenciar por assinante. O que é por assinante? É todas as notícias que você marcou, as permissões que só tem possibilidade de ver quem é assinante do teu site. São notícias prêmios. Atenção, não aceitamos conteúdo pornográfico, não aceitamos conteúdo impróprio ou nada que seja ilegal. Ou você será, sua conta será suspensa da Webtech Technologies, pois não aceitamos nada imoral. Então, assim, clicando em filtrar, clicando em filtrar, você verifica o filtrar por livre, todas as que tem etiqueta que está livre a público, a nível de qualquer público, qualquer usuário pode acessar essa notícia. Você pode filtrar aqui as notícias que você deixou em rascunho, que é aquelas que estão pendentes, que o teu usuário pode entrar aqui pelo painel de controle, teu colunista, o teu colunista que você liberou pelo painel de controle, que vamos falar disso daqui a pouquinho, que ele pode entrar aqui, cadastrar a notícia, está liberado no site. O teu colunista, lá do lado de fora do painel de controle dele, aqui mostra que está ativa ou que está em análise, que vamos simular daqui a pouco. Então, e aqui tem uma paginação para ele navegar entre as notícias que o seu colunista criou. Ele só vê as notícias dele. O seu colunista ou o seu afiliado só vai ver as notícias, os sites ou anúncios ou o que ele criou no painel de controle de acordo com o cadastro dele, com a foto dele, CPF dele, tudo gerado no sistema com ele. Então, se você acessar a área administrativa novamente, tem aqui também filtrar por notícias, só as notícias que você destacou, que é aquela que você quer que apareça no slide. Esse slide aqui, rotativo, vai aparecer aqui todas as notícias que você marcar como destaque, que tem um manual lá individual da notícia ensinando a cadastrar a notícia. E aqui você vai filtrar por notícias mais visualizadas, em ordem do maior para o menor. E aqui você tem uma noção da notícia mais visitada, a notícia que tem mais ranking no teu site. Assim você consegue ter uma noção para atacar aquele público-alvo, aquele tipo de notícia que você vai ter mais visualizações. Então, se você clicar aqui em todas as publicações, você vai ter um geral de tudo. Clicando no botão desativar, vamos clicar nesse botão aqui, desativar, ela fica em rascunho. Ele já aparece a mensagem na hora, essa publicação não será visível no seu sistema, no seu site. Você clica em filtrar aqui, ele já vai estar aqui em rascunho. Ela não está visível no site, passa a não aparecer mais no site. Essa notícia não aparece em nenhum canto no site. Então, se eu clicar aqui como se fosse um colunista e clicar aqui em minha conta, em gerenciar notícias, se eu tenho acesso de colunista, ela vai ficar aqui com o processo em análise. Só vai ser liberada por você pelo painel de controle. Assim você controla e não aceita conteúdo impróprio ou que não tenha fonte, ou seja, que venha lá do r7.com, ou de outros sites, que tenha fonte para ser liberada. Então, o seu usuário o seu colunista não tem o poder para liberar a notícia. Ele sequer tem o poder para destacar. Você que tem toda essa administração e o dever de gerenciar pelo painel de controle. Então, quando ela está nesse status, você pode clicar em editar, apagar ou ativá-la. Clicando em editar, você tem a opção de destacar essa matéria. Clicando em destacar, ela vai aparecer lá naquele slide de destaque. Você tem a opção de permitir a leitura dela somente para assinante, marcando aqui, desmarcando o livre, e marcando o destacar no site, ele aparece no slide. No ato do cadastrar a notícia, no tutorial que tem só sobre isso, você vai entender como funciona. Aí quando você clicar em atualizar no amarelo, ele vai ficar em rascunho ainda. Se você clicar em atualizar no botão azul, ele já fica disponível no site. Mas eu não vou fazer isso, vou fazer lá pelo painel no gerenciamento por filtro. Se eu clicar em filtrar rascunho,
você pode clicar aqui em ativar. Clicando em ativar, ela vai ficar visível no site e vai sumir automaticamente aqui dos rascunhos. Não existem notícias cadastradas no sistema. Então quer dizer que nesse filtro de anúncio não existe mais. Então aqui, né, você acabou de ativar ela e ela está visível no site. Se eu acessar aqui a conta de colunista e atualizar, ele vai ficar aqui como se for o status ativo. Então ela está disponível para os seus usuários. Como que você faz para tornar um usuário colunista? É bem simples. Você acessa o painel de controle, né? Acessando o painel de controle, clica em Webtec Technologies, que é a logomarca, ele voltar para o início, clica em usuários e aqui você escolhe, né, gerenciar usuários, quem vai ser seu colunista, como? Eu vou clicar aqui, o José aqui é um assinante, eu quero editar ele para ele ser um colunista, eu vou desmarcar a opção aqui, assinante de todo o sistema, vou deixar ele como editor, assim você transforma ele em um colunista e vou desmarcar aqui para selecione, para ele não ter nenhum tipo de assinante, plano de assinante, e clicar em atualizar. Assim, ele agora vai se tornar um editor, um colunista. A etiqueta dele aqui, ó, vai mudar para colunista, para editor, né? Então, se eu voltar aqui, a etiqueta dele mudou para editor. Agora ele tem acesso àquela área de colunista. Atenção, não coloque qualquer um como colunista, né? De qualquer maneira, você é obrigado a gerenciar todas as notícias que ele publicar, todas as notícias publicadas por ele, porque ele não tem a opção de que a matéria dele fique ativa automaticamente no site. Tem que ser gerenciado. Quando o seu colunista clicar em gerar certificado, ele vai gerar essa mensagem. Parabéns! Agora você é um colunista oficial do nosso site. Vá no rodapé da página e clique em imprimir. Até já! Ele vai falar essa mensagem dizendo que parabéns, ele é um novo colunista, vai apresentar os dados dele, com esse CPF que é fictício, o endereço que é fictício, tá? Esse foi apenas para exemplificar. E aqui vai aparecer o nome da tua empresa, o contato da tua empresa que você adicionou lá na área de sites. Aqui vai ter também a questão do colunista aqui, informações aqui, ó. Atenção, este colunista é um voluntário e não representa vínculo empregatício com o nosso site. Então aqui já mostra que ele não tem vínculo empregatício com o seu site. Então quando ele clicar em imprimir, né, atenção que aqui vai a foto do colunista e aqui vai a logomarca do teu site, que é que você adiciona lá pelo painel de controle. E quando ele clica aqui em imprimir, se não estiver em paisagem, recomende ele, vai estar em retrato, recomende ele que mude para paisagem. Assim, ele tem a opção de imprimir aqui o certificado de colunista diretamente do teu site. Uma opção bem legal para os seus administradores e colunistas do site. Então, a área de notícia, ele não se apega só em colunistas, né? Ele também tem uma área de assinantes, onde o usuário pode entrar aqui e contratar um plano de assinante, tem acesso a conteúdos exclusivos. Esses planos são criados por você pelo painel de controle, lá na área de planos para assinantes. Então quando ele clica aqui em contratar, ele vai gerar um boleto automaticamente, sem precisar se cadastrar novamente em qualquer outra empresa. Ele gera um boleto para o seu usuário, facilitando, né, a venda desse plano de assinatura. E esse plano de assinatura que você determinou a quantidade de dias que ele vai ser assinante, né, você muda pelo painel de controle. Se ele contratou aqui, se ele clicou em contratar e você entrou aqui no relatório, você vai receber um e-mail informando que o usuário, né, tudo que for gerar de cadastro, de plano, você recebe e-mail informando que o usuário, né, contratou um plano assinante, ou se contratou um site, contratou um anúncio, contratou tudo que for contratado, você vai receber um e-mail. E você gerencia tudo que é de sistema financeiro em relatórios, em seguida relatório financeiro. Relatório financeiro, aqui você vai verificar, no caso de notícias, assinantes. E aqui ele mostra o que está pendente ou não. Pelo número da transação, você vai verificar esse assinante, né, se esse pagamento está liberado ou não. Por enquanto ele está pendente, para liberar ele como assinante. E aqui, ó, o plano de assinante dele, o nome de usuário dele, a data que ele entrou para se tornar um assinante e o CPF dele.
tá eu aqui várias vezes repetido porque foi uma simulação para mostrar, né, para vocês. E aqui quantos pagamentos têm aprovados e quantos pagamentos estão pendentes, né? Simples assim. Aqui na área de número da transação, você vai copiar isso e verificar no Gerencia.net, na sua conta do Gerencia.net, para verificar se está liberado ou não. Se está liberado, você acessa aqui o seu painel de controle, vai na aba Usuários. Na aba Usuários você tem o nome e o CPF do usuário lá pelo sistema de contratação, né? E aqui, Gerenciar Usuários, você simplesmente entra e muda esse usuário aqui, por exemplo, para assinante. No caso aqui, esse já é um assinante, mas eu vou simular aqui como se ele não fosse. Vai escolher aqui o nível para assinante, o tipo de plano de assinante que ele contratou, né, se é 1, 2 ou 3 ou 4, você que escolhe esses planos, você que cria, ele já automaticamente irá povoar essa área de planos de assinante aqui. Seleciona o tipo de plano e clique em atualizar. Automaticamente ele já é um assinante por aquela quantidade de dias e vai ficar liberado para ver aquelas áreas. Simples assim, você gerou um assinante dentro do teu sistema, né? Então fácil para você gerenciar a área de notícias. Você também aprendeu sobre colunistas nessa área, né? Sobre como esses colunistas, como tornar alguém colunista, como gerar o certificado de colunista, como o colunista irá cadastrar a notícia, né? Basicamente ele clica aqui em cadastrar e vai ter a mesma opção que você, só que limitado. Aqui ele visualiza tudo que é de notícia. Aqui ele apaga, edita ou visualiza. Ele pode apagar porque foi ele que gerou essa notícia. Ele tem a opção de apagar. E aqui ele tem listagem de todas as notícias que ele cadastrou, né, por numeração, né, fácil assim. Então, aqui na área de empresas, gestão de notícias, você também tem, o usuário também tem a possibilidade de gerenciar e cadastrar categorias de notícias. Essas categorias de notícias, elas não poderão ser apagadas, por exemplo, se existir notícias vinculadas a ela. Aqui, ó, por exemplo, música, tem 5 notícias vinculadas. Se eu clicar aqui em apagar, olha a mensagem que ele vai dizer, ó. A categoria música possui notícias cadastradas. Para apagar, altera ou remova as publicações relacionadas a ela. Então, não tem possibilidade de você apagar uma categoria que tenha conteúdos relacionados a ela. Então, as categorias do sistema também de notícias são geradas automaticamente, ou seja, em ordem alfabética. Toda vez que você cadastra uma categoria de notícia, ela vem aqui no menu em ordem alfabética, pulando, né, empresa e classificados e jogando contatos lá para o final. Mas esse meio aqui, se passou, por exemplo, você cadastrou mais de 7 categorias, 6, 7 categorias pai, que é a categoria que manda, né? Essa categoria entretenimento é pai. As filhas é famosos, fofocas, música. Categoria pai, esporte. As filhas, os filhos são Copa do Mundo, futebol, natação e assim sucessivamente. Você determina uma categoria pai e ali as subcategorias dela serão as que você relacionar a elas, né? E irá povoar o menu na ordem alfabética, né? Se passou daqui, ele joga nessa parte de baixo do menu. Então ele tem essa automação, né? essa inteligência dele, do sistema, para fazer esse gerenciamento de menu também para você. Então ele também tem controle da quantidade de notícias que ele cadastrou, né? Da quantidade de notícias que ele cadastrou como colunista, né? E em modo geral de tudo que ele gerou no CPF dele dentro do teu sistema. É como se fosse um sistema de afiliado. Tudo que ele cadastrou, ele é separado por usuário e por CPF. E assim você aprendeu como trabalhar com módulo de notícias, né? Desde a gestão, né, e liberação de colunistas, a liberação de anúncios, né, a liberação de assinantes, né, e o gerenciamento por etiquetas e o gerenciamento geral de notícias, além do gerenciamento de pagamentos pendentes ou aprovados. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte e veja os módulos até o final para você entender como funciona a sua ferramenta e ter 100% de aproveitamento sobre ela. Até a próxima!